Oi, gente, tudo bem com vocês? Se você tá procurando um vídeo de como parar de fumar, esse vídeo agora é pra vocês. Fazem 30 dias, um mês que eu parei de fumar. Eu já tentei parar de fumar, gente, mais ou menos umas 3 a 4 vezes, tá? O que mudou? O que mudou dessa vez das outras vezes? As primeiras vezes que eu tentei, pra ser bem sincera, gente, eu não conseguia. Eu passava, tipo assim, sei lá, um dia, ou às vezes até no mesmo dia, eu já queria fumar de novo. Então, a primeira coisa que eu fiz, tá? Vamos lá. A primeira coisa que eu fiz foi colocar uma data. A data que eu coloquei foi o seguinte: como eu faço aniversário no dia 4 de dezembro, a minha tia faz aniversário dia 6, um amigo nosso faz aniversário dia 7. Então, o que eu fiz? Eu falei, bom, dia 7 eu ainda tenho que ir para um barzinho que eles iam comemorar o aniversário. Eu sabia que ali eu ia beber e que iria me dar vontade. Então eu falei, bom, eu não vou ficar também me tentando. Então o que eu vou fazer? A partir do dia 8, eu não fumo mais. E confesso pra vocês, gente, que ainda sobrou paeiro, mas eu vou explicar pra vocês mais pra frente. A segunda coisa foi cortar alguns ambientes. Por quê? Porque eu sabia que cortando alguns ambientes também ia me tirar daquele ambiente que eu tava acostumada aí e sempre me dá um gatilho de, tipo assim, de beber muito e logo em seguida de querer fumar também. Então, esse foi minha segunda coisa. Então, a primeira foi, eu coloquei data. A segunda, eu me livrei por um tempo de alguns ambientes que me geravam gatilhos e que me traziam aquela rotina que eu tinha ali do cigarro. A terceira coisa, gente, que eu fiz foi o seguinte, eu aproveitei e rompi com algumas amizades. Umas amizades que também não estavam bem, sabe? Já não estavam indo bem, e eram pessoas também que eu sempre saía muito e acabava indo, e são pessoas também fumantes, então algumas pessoas fumavam, então eu estava acostumada a ir ali, fumar com elas e tudo mais, e vamos ali e tal, vamos embora, igual todo mundo faz ali na balada, no barzinho, né, que hoje em dia a gente tem que levantar e sair e fumar. Então, essas foram as 3 coisas que eu fiz, tá? E aí eu vou começar a conversar com vocês. Por que as outras vezes não deram certo? Primeiro que assim, eu ficava esperando sempre eu estar com uma vida perfeita, perfeição. Então, tipo assim, se eu tiver com um dia perfeito, então eu vou parar, tá tudo bem e eu não vou querer voltar. Só que o que acontece, gente? A gente nunca tem perfeição da vida. A verdade é que você tá sempre aqui, né? Mas você pode vir pra cá. Então, isso é muito complicado, porque você vai ter altos e baixos, mas você vai ter que aprender a lidar com ele. E o cigarro, querendo ou não, qualquer vício te anestesia desse, ter que lidar com o seu dia a dia. Mas, de certa forma, é aquela hora que você senta, que você fala assim, agora eu vou relaxar. Só que eu comecei a notar que as minhas crises de ansiedade começaram a ficar muito grandes e muito frequentes, e principalmente quando eu acabava acendendo ali, o cigarro às vezes me dava alguns gatilhos que me potencializava aquilo que eu estava sentindo ali na hora. E então isso aí também foi um fator bem determinante, assim, pra mim. E eu queria muito mudar, né, gente? Eu fiz 35 anos esse ano, o ano passado, né, porque nós estamos aí em janeiro. Então eu fiz 35 anos e eu falei, eu não quero mais isso pra mim, porque quando eu comecei a fumar, eu fumava na faculdade e eu era muito nova, né, quando eu comecei, eu acho que eu tava em torno de uns 21, 22 anos, enfim. E desde então eu não tinha parado igual eu falei pra vocês, tentativas em vão, né, e continuei ali. E essa foi a única vez e a última vez também, porque eu não quero mais voltar pra isso. Eu acredito, eu até fiquei um tempo assim, se eu ia gravar isso ou não, porque eu ficava pensando, falando assim, nossa, se eu gravar e depois eu voltar, né, vai ficar muito feio, assim, sabe? Eu sou muito comprometida com aquilo que eu boto ali, né, como meta pra mim. Então é complicado, né? E essas vezes também que eu tentei parar e não conseguia, e às vezes voltava, eu me sentia muito mal, eu me sentia muito culpada. Porque eu falava assim, nossa, como que eu consigo, né? Me decepcionava comigo mesma, porque eu não cumpria com aquilo que eu queria como objetivo, né? Então, acabou que isso também era um fator, assim, pra mim, determinante, que chegou a pesar bastante ali nesse sentido de parar, né? Com a questão do meu vício. O que eu queria conversar com vocês também foi o seguinte, nos primeiros 15 dias, tá? Nos primeiros 15 dias, eu tinha 2 cigarros. Tá? Que eu guardei esses 2 cigarros junto com o meu isqueiro dentro da minha gaveta e deixei lá e falei, eu vou deixar aqui que eu me sinto mais segura do que eu jogar fora agora. Eu sei que vai ser uma coisa que eu vou futuramente jogar fora, mas por enquanto eu vou deixar aqui. Então eu deixei ali e isso me fez eu me sentir mais segura, mais tranquila, entendeu? Em relação a parar, enfim, tudo mais. Então eu deixei ali, né, aquilo ali no meu cantinho. Durante uns 10 a 15 dias, mais ou menos, ele ficou ali. Durante um período de 21 dias, gente, eu não bebi.
bebida alcoólica. Por quê? Porque a bebida alcoólica também acaba chamando, né, um pouco do vício, acaba convidando. E você perde um pouco, quando você bebe, você perde um pouco a maneira como você lida com aquelas coisas, do jeito que você lidaria com uma cabeça sã. Então, como eu sabia que era mais fácil eu me controlar se eu não estivesse ali bebendo e tudo mais, então eu falei, bom, por um tempo eu vou ficar sem bebida alcoólica. E como eu falei pra vocês, mais ou menos com 21 dias, era mais ou menos a virada do ano, né? Foi a virada do ano. E aí eu ia pra um ambiente que ia ter música ao vivo, né? Que ia ser diferente, que a gente foi passar no restaurante aqui na minha cidade, que é no Coco Bambu, que é um restaurante de comida de frutos do mar e peixes, né? E eu sabia que ali ia ter uma festa de ano novo, que eu iria beber, que eu iria comer e tudo mais. E que eu ia, às vezes, me despertar uma certa vontade ou não também, não saber como que ia ser o meu comportamento, porque eu não tinha tido a experiência, né, de ter ido. Confesso pra vocês que eu cheguei em casa sem com vontade, mas eu cheguei e eu fui dormir, porque eu também não tinha também um cigarro em casa, né, eu já tinha jogado fora. E quando eu cheguei na minha casa, eu simplesmente pensei comigo, né, eu fui dormir, mas eu pensei comigo, porque eu também já tava altinha, né, porque eu tinha bebido, e eu fui dormir e falei, bom, tenho certeza que amanhã essa vontade já passou, porque se eu não tive vontade todos esses dias, com certeza não vai ser agora também que eu vou enfiar o pé na jaca, né? Então, assim, eu acho que a gente tem formas de lidar com isso, tem formas de tratar, assim, entendeu? Só que algumas coisas você tem que fazer por você mesma e não adianta, né, gente? Tem coisa que a gente tem que cortar, por exemplo, é um tempinho sem álcool, é um pouquinho afastado de algumas pessoas, dos ambientes que você está acostumado a ir. Mas vai valer a pena, sabe? Se você realmente quer parar, se você realmente tem essa vontade, sabe? Eu acho que a gente tem que ter também uma certa leveza com nós mesmos, sabe? Mas, de certa forma, aceitar que aquilo não faz mais bem pra nós, né? Eu acho que esse é o ponto de partida. O que eu quero pra mim hoje é até onde eu tô disposta a ir, sabe? E o ambiente, gente, eu acho que diz muito sobre a gente também. Eu já tava ali com algumas ideias na minha cabeça sobre o cigarro, né, e tudo mais. Já vou falar pra vocês, gente, eu engordei bastante depois que eu parei, porque eu já tinha engordado um pouco, tava num processo de dieta, mas aí eu já voltei agora, mas tinha abandonado antes, porque eu falei, bom, dá vontade de comer sim, porque você acaba tendo alguns gatilhos sim. Aconselho vocês também no começo a ter uma balinha ali pra colocar na boca, né, um pirulito ali pra você chupar, não é pra você substituir um vício por outro, tá? Mas é apenas pra te ajudar no começo, porque, querendo ou não, você sente falta, né, de alguma coisa assim, enfim. É um vício, né? Lidar com vício é difícil, entendeu? É complicado. Vai ter dias e dias. Tem dias que a gente tá lá em cima, o dia tá maravilhoso, e tem dias que o dia tá lá embaixo. Ele te dá vontade, sim, você vai falar, nossa, que, né, quero e tal, mas acho que a gente tem que pensar no futuro, né? Quando a gente é viciado, assim, que a gente tem um vício, a gente tem que pensar no futuro. E eu falo muito de vício, gente, porque eu também era aquela pessoa que falava assim, na hora que eu quiser eu paro. Mas a gente tá se enganando, porque na hora que você quiser você não para. Entendeu? Vamos ver se eu for uma pessoa muito firme ali, sabe? E falar assim, cara, não quero mais mesmo e não, sabe, não quero mais. Porque, por exemplo, o meu motivo não foi motivo de saúde, não foi motivo, assim, sabe, uma coisa muito séria. Foi uma coisa que eu quis. Então, quando você decide parar por si só, que você não tem não é uma doença, não é nada sério, não é uma coisa assim, que você não pensa, por exemplo, não, o cigarro tá me matando, não sei o que tal. Quem fuma, gente, nossa, sinceridade, tá nem aí, né? Isso é verdade, assim, porque eu também não tava. Então, quando eu resolvi parar, eu falei, não, na verdade, eu quero parar porque eu não quero mais isso pra minha vida. Tipo, não quero mais cigarro, mas não por questão de saúde, por questões mais sérias, entendeu? É isso que eu falo, porque eu acho que quando aperta na saúde, você faz qualquer coisa. Eu acho que quando as questões são mais sérias, o ser humano tem tendência a levar aquilo muito mais a sério, né? Então, assim, é complicado. Mas eu notei que, assim, quando você quer por vontade própria e tal, vira uma luta bem mais complicada e mais difícil dentro da gente, né? Só que o que eu falo é que a gente tem que levar as coisas com mais leveza, né? Tentar, assim, levar isso com leveza. Às vezes você vai ter um período ali que você vai escorregar outro, o importante é você voltar, entendeu? E não regredir, tipo, nossa, foi estaca zero, começa tudo de novo, entendeu? É você aceitar que você teve ali o seu desvio e tudo mais, mas continuar, entendeu? Acho que se eu tivesse feito isso lá atrás, eu acho que eu teria passado mais tempo sem, às vezes, do que com cigarro. E talvez hoje, né, talvez assim, antes de eu decidir tomar essa decisão de nunca mais, né, por vontade própria, ali ser agora
né, no final do ano, depois do meu aniversário aí que eu tô contando pra vocês, talvez eu teria feito isso bem antes, né? Se eu tivesse ali persistido naquilo, né? Mas eu acho que tudo é válido, que a gente tem que ter carinho e amor por nós mesmos. Saber que isso é um período, né? Então, quando eu me coloquei à prova, eu sei que isso é um período. Então, assim, eu tô no período dos 30 dias, sei que para criar alguns hábitos a gente vai até 3 meses, mais ou menos, fazendo isso. Para criar uma rotina, né, nova de vida, você demora 90 dias aí, 120 dias para você criar. Então, você demora de 3 a 4 meses para você entrar no automático, na rotina. Então, eu sei que eu tô só apenas no primeiro mês, entendeu? E não quero voltar mais aonde eu tava, não tenho mais vontades. Eu tive vontade aí no final do ano, mas depois passou, enfim. Porque também me poupo, né, gente? A gente tem que se poupar um pouco, a gente tem que se olhar com mais carinho. Falar, olha, eu não vou sair com tal galera, eu não vou fazer tal coisa, sabe? É mudar mesmo, é mudar. Quando a gente decidir mudar, sair de um vício, sair de alguma coisa assim que você não quer, é igual sair de dívida, é igual sair de amizades tóxicas, né? Você tem que abrir mão de algumas coisas, né? Tudo, uma escolha, é uma renúncia. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da dica, gente. Espero que isso tenha ajudado vocês, sabe? Eu espero que vocês se olhem com carinho, quem tá tentando parar, né? E eu acredito muito, gente, muito mesmo, de coração, que a gente vai conseguir nessa jornada aí, porque que eu me incluo nela, porque, gente, um mês, né? É muita coisa. Pra quem já tá acostumado, né, ali com aquela rotina de estar sempre, né, fumando e tal, e alimentando esse vício, é sim, né, um puto de um avanço e tudo mais. Mas eu acho que a partir do momento que eu olhar assim pra trás e falar assim, nossa, isso não faz parte da minha versão, né, e a minha versão antiga ficou pra trás mesmo, e eu consegui alcançar os meus objetivos que eu tenho e as minhas metas que eu tenho, junto com a entrega desse vício, eu acho que eu vou olhar pra mim de uma forma diferente da que eu me olho hoje, entendeu? Porque hoje eu olho, tipo assim, a menina que saiu do cigarro e tá há 30 dias. Puta de um avanço, show, legal. Comemorando as pequenas vitórias, entendeu? Mas eu quero chegar no ponto de eu olhar pra trás e falar assim, nossa, como que eu pude passar tantos anos, né? Nesse vício louco e hoje olhar pra trás assim, nem reconhecer mais, entendeu? Que hoje se uma pessoa senta pra fumar do meu lado, eu sei que a pessoa tá fumando, entendeu? Eu sei que cigarro que é, enfim, né? Esses dias eu até saí, assim, que a gente foi no final do ano, não é mesmo? A gente foi lá desse show, enfim, nesse evento aí, passar o final de ano, nesse restaurante. E eu falei assim, nossa, gente, você olha o povo lá fumando, que delícia e tal, né? Porque já estava ali, isso fazia parte da minha rotina, né? Então eu voltei pro ambiente, né? Não voltei pras amizades, mas voltei pro ambiente onde me deixava vulnerável. Então é normal, então eu tenho essa consciência. E eu sei que eu vou ter que ficar aí um tempinho mais isolada, mais cuidando de outras partes da minha vida. E tá tudo bem, né? A gente tem que ter paciência com nós mesmos, gente. A gente tem que ter foco e objetivo, tá? Eu espero que vocês se sintam assim, abraçados, quem estiver nessa jornada, ou quem estiver começando, sabe? Eu espero que isso mude vocês, que isso mude a vida de vocês, como tem mudado a minha. Eu tenho me trazido muita... eu comecei a lidar com a minha ansiedade, com os meus problemas emocionais de uma forma muito mais clara, muito mais limpa, mais objetiva, mais focada, sabe? Mais bem resolvida. O cigarro em si, gente, é só um elemento, sabe? Mas ele muda. A partir do momento que você sai dele, ele muda a sua vida, sabe? Ele muda a forma como você encara as coisas, sabe? Porque vício, gente, é anestesia. E quando a gente sai da anestesia, você tem que lidar com as coisas da maneira como que elas são e ser um pouco mais racional, né? E liberar um pouco do emocional. Então é isso. Eu desejo pra vocês, gente, que esse vídeo tenha abraçado vocês de alguma forma, que ajude vocês, tanto quem tá começando, quem já está aí, igual a mim, que já vai dar 30 dias aí, um mês, né? No dia 7 de dezembro até dia 7 agora. Que vocês se sintam bem, que vocês tenham confiança, sabe? Pra começar a se libertar de algo tão difícil, tão complicado, né? E que vocês queiram isso mesmo, de verdade, pra vocês, pra vida de vocês. Porque é um recomeço, sabe? É um reset de vida, tá? Eu espero que se você tenha curtido, tenha gostado desse vídeo, gente, que vocês curtam, compartilhem, que vocês escrevam aqui nos comentários, gente, o comentarinho de vocês, sabe? Faz um desafio com vocês, né? Porque no começo eu comecei com um desafio que vou ficar 21 dias. Depois eu fiz mais um tanto.
depois eu faço mais um tanto. Mas no final, acabou que com 21 dias eu tive ali a minha vontade, mas como eu não tinha, não fiz, né, não voltei. E espero também que eu nunca mais volte aonde eu estava. Não só em relação ao cigarro, mas em relação à minha vida, tá? Então eu espero que vocês se sintam acolhidos e abraçados. Um beijo pra vocês, gente. Espero que isso tenha tocado vocês de alguma forma.